já operaram, né, antes e depois operaram com um monte de gente acompanhando. E uma dúvida que eu tenho, que eu imagino que o pessoal tem, é o seguinte: vocês sentiram que operar na frente de tanta gente fez vocês serem traders melhores? Ou, Sim. de certa forma, foi algo que dificultou? Sim, mas também às vezes não. É. Em algumas situações específicas, não. Em que sentido? Por exemplo, a gente sabe, e hoje em dia a gente faz isso com muita responsabilidade, né? A gente obriga praticamente, exige isso dos alunos, que é a programação do Profit para bloquear depois de tantas operações, mesmo que sejam todas elas com gain, Sim. né? Mas eu, por exemplo, quando eu tomava 2 ou 3 stops, né? Pô, na maior parte das vezes, eu acho que 90% das vezes eu conseguia correr atrás para fechar no positivo. 90% das vezes. Então eu ia buscar mais operações, né? E isso, teoricamente não. Teoricamente é expressão. Isso é uma coisa que a gente ensina a não fazer. Você tomou 2 stops, você para. Mas eu confiava em mim. Você tem uma amostra. Então, eu queria buscar. E também porque, cara, quando você toma stop ao vivo, o Mário, ele sente exatamente o que eu sinto. Você se sente um bosta. Eu sinto Você isso. sente o último cara do também. mundo. Você quer enfiar a cara num buraco e sumir, Eu juro cara. pra você assim, o pessoal fala de analista, porque o analista opera no simulador por causa do CNPI. É pior. Mas eu juro, eu preferia tomar o stop com o meu dinheiro do que tomar no simulador ao vivo. Juro Porque eu tomava com o meu dinheiro e eu sempre operei muito pesado, até pra galera perceber, tipo assim, pra mim, se eu fosse operar 10 contratos, até 100 contratos, sabe, não vai mudar vida. nada. Né? Mas aí, de repente, tô sendo até... não tô sendo skin in the game pra valer, porque de repente, pro cara, 10 contratos é puta risco do caralho. E pra mim, esse risco vai ter que ser 1000 contratos. Pra eu sentir a mesma tensão dor dele, que o cara, né? Então, eu sempre quis operar pesado também, para sentir o que o cara tá sentindo, né? E também porque, sei lá, eu sempre achei que eu operava pesado. Já comentei até isso em outros podcasts, em lives, com a galera na sala, que eu sempre achei que tinha a ver um pouco com questão de resgate de infância, adolescência, de que você você não vai ser ninguém na vida, não sei o que, coisas que eu ouvi muitos anos atrás, né? Quando eu não tinha um gato para puxar pelo rabo, né? Que teu namorado não vai ser ninguém na vida, não sei o que, você nunca vai sair do Rio de Janeiro, né? E mal sabia essa pessoa que eu viajei o mundo inteiro já, né? Mas enfim, na época isso marcou. Então eu fiquei com eu carreguei isso ao longo da vida, de querer provar que eu ia ter sucesso. E eu acabei, graças a Deus, tendo sucesso em tudo que eu fiz na vida. Toda a minha carreira. Mas você sente que ali na sala, por exemplo, por ter mais gente, você queria... Então, eu acho que eu queria provar ao vivo aquilo que todo mundo falava de mim, que eu falava, isso me dava um peso do tipo, pô, todo mundo fala que eu sou o melhor trader do Brasil, não sei, não, modéstia à parte, não, é o contrário, sem falsa modéstia, eu não acho que eu sou o melhor trader do Brasil, estou longe de ser o melhor trader do Brasil, eu acho inclusive o Mário muito melhor do que eu. Porque ele tem coragem dele, ninguém tem. Ele tem características que, pô, eu invejo pra caralho como trader, entendeu? Em termos de disciplina, ele tem uma disciplina robótica. E uma coisa, até contando uma coisa de bastidores. Uma vez eu e o Mário, a gente foi almoçar, e aí eu tava conversando com ele, porque ele tinha acabado de tirar o CNPI e tal. Eu falei, pô, mas aí, você sente que na sala você ficou mais solto? Ou não é que é mais solto, como que eu posso dizer? Que eu até perguntei, porque... Qual que era o contexto, né? Eu tava conversando com o Mário, que eu tava falando que na sala ao vivo, como eu tô também pelo banco e tudo, eu faço operações... Vamos lá. Na minha conta pessoal, eu faço operações que eu não faço na sala ao vivo. Justamente por um medo da galera emocionar ou três, às vezes, que são mais agressivos, etc e tal. E eu tinha perguntado pro Mário. O Mário falou que justamente o contrário. Quando na sala ao vivo, ele ficou ainda mais...
Disciplinado. É fixo, não é fixo, mas assim, eu lembro que você falou, né, que você segue ainda mais o setup já Rigoroso, que você mostrava. Né? É, porque eu lembro que quando eu comecei a transmitir, assim, tipo... Eu E aí te perguntar também, você sentiu, qual que foi a mudança ali pra você no ao vivo? então, eu ia fazer um trade, aí muitas vezes eu fazia um trade e falava, pô, mas como é que eu vou explicar esse trade? Você não tem eu explicação. senti isso direto. Depois porque eu quero que a gente vá pra esse lado, que eu acho que é Você legal. tem trade na sua cabeça, que você olha pro gráfico e você fala... Pô, outro dia eu tava com o pessoal na sala e eu falei, puta, pessoal, esse trade vai dar stop. Tive um déjà vu aqui. Tipo, caraca, eu já vi aquilo, né? Então, tipo, caraca, vai dar stop. Engraçado isso, né? Como é que explica isso? Não Então, tem depois eu queria explicação. Termina de responder que depois eu acho E aí, tipo, aí eu tinha que dar explicação. Então, nessa eu fui criando aquelas regrinhas. Eu fui criando várias regras, né, ao longo desse caminho, de coisas que, assim, ficou bem objetivo o setup. Só que é matemática, e aí tem períodos ruins. Então, por exemplo, a gente estava passando agora um período ruim dentro do mercado. Dólar, você acompanha dólar todo dia. Contraiu, né? A volatilidade contraiu, então tá passando por um período ruim. Cara, o período que vocês estão indo mal provavelmente é o período que eu tô indo mal também, porque é meio que... A gente é mesmo análise escola, técnica né? clássica. A não ser que você faça aqueles trades de lateralização curta e scalp. Também, muito difícil. Agora, como é que você faz isso num dólar do jeito que estava esses últimos... Desde o começo do ano, né? Ele tá assim mais travado. Então, tipo, só que o pessoal no meio do caminho, eles morrem, tipo... E aí você olha assim, você fala, pô, o cara fala, quebrei. Aí você fala, pô, mas como? Como? Porque você olha a tua conta, você fala, cara, tipo, a minha conta, tudo bem, eu tomei um prejuízo lá, deu R$1.000 de prejuízo. Mas, cara, se eu não colocar um valor disso um pouco mais, eu não tenho nem como chegar. Cara, eu costumo falar que é o seguinte, se você, assim, e às vezes muita gente se frustra. Eu costumo falar que é o seguinte, se você toma 10 stops seguidos e você quebrou, eu acho que tá errado. Porque assim, não é possível, 10 stops seguidos, você deveria ser suficiente. Acho que é mais difícil tomar 10 stops seguidos do que ter 10 gains seguidos. Sim. E tem gente que mas consegue, eu já consegui, né? tomar 10 stops seguidos. Não, mas eu digo assim, no Já sentido... conseguiu? Já, até mais. Nos Sério? últimos tempos aí eu já... A minha média dos últimos Até 3 agora. anos, a minha média dos últimos 3 anos que eu tenho de relatório aqui do banco, o máximo seguidos que eu tomei foi 6. Mas o que eu digo assim, se você toma 6 stops seguidos e quebra, na mesma você já tá muito alavancado, entendeu? Tá alavancado, Sim. exato. Um negócio que eu falei que quando você perguntou se operar ao vivo me fez ser um trader melhor ou pior, eu falei os dois, sim e não, né? Por quê? Porque você gosta de você toma 3 stops seguidos, vai buscar. Cara, mas eu consigo buscar porque meu emocional tá já mais do que escaldado. Cara, mas tem muita gente que não vai buscar. Não consegue. Aí eu zero meu prejuízo e os caras não zeram. Ou seja, então, quando eu me toquei disso, eu não sei em que momento foi, eu falei, cara, eu vou parar de buscar, ou vou parar de, tipo, tomei 2 stops, eu vou parar. Ou, se eu quiser continuar, eu vou continuar, mas não vou nem passar na sala. Sim. O que já aconteceu, né, do tipo, eu ter tomado, sei lá, 2 stops, né?